Interlúdios 9. A morte veste branco. Sisete, filho Valano, insincero de Shinovar, girou entre os dois guardas enquanto os olhos deles queimavam. Eles desabaram em silêncio no chão. Com 3 golpes rápidos, ele atravessou sua espada fractal pelas dobradiças e o ferrolho da grande porta. Então respirou fundo, absorvendo a luz das tempestades de uma bolsa de gemas na sua cintura. Ele se acendeu com energia renovada e arrebentou a porta com um chute de força amplificada pela luz. Tá parecendo as espadas dos anjos de sobrenatural? A porta voou para dentro da sala, as dobradiças incapazes de mantê-las presa. Depois caiu com um estrondo, deslizando pela pedra. O grande salão de festa estava cheio de gente, lareiras crepitantes e pratos ressoando. A porta pesada deslizou até parar e o salão se calou. Sinto muito, ele pensou. Então iniciou a carnificina. Seguiu-se o caos. Gritos, berros, pânico. Suzette saltou para o topo da mesa de jantar mais próxima e começou a girar, abatendo todos ao seu redor. Enquanto isso, certificou-se de prestar atenção aos sons dos moribundos. Não tapava os ouvidos para os gritos. Não ignorava os uivos de dor. Prestava atenção em cada um deles. E odiava a si mesmo. Ele avançou, pulando de mesa a mesa, brandindo sua espada fractal, um deus de luz das tempestades ardente e morte. Soldados! Gritou um homem, olhos claros, no outro extremo do salão. Onde estão meus soldados? De ombros largos e barriga proeminente, o homem tinha uma barba castanha quadrada e um nariz grande. Rei Hanavanar de Jaqueved. Não era um fractário, embora houvesse alguns rumores de que ele guardava secretamente uma espada fractal. Perto de Sisete, homens e mulheres fugiam desordenadamente, tropeçando uns sobre os outros. Sisete desceu entre eles, a roupa branca ondulando. Executou um homem que estava desembainhando sua espada, mas também atravessou 3 mulheres que só queriam escapar. Olhos queimavam e corpos desabavam. Sisete estendeu a mão para trás, infundindo a mesa de onde saltara. Então a projetou contra a parede mais distante com uma projeção básica, o tipo que mudava qual direção era para baixo. A grande mesa de madeira caiu para o lado, atingindo pessoas, causando mais gritos e mais dor. Sisete percebeu que estava chorando. Suas ordens eram simples. Matar. Matar como nunca havia matado antes. Deixar os inocentes gritando aos seus pés e fazer os olhos claros chorarem. Fazer isso vestido de branco, para que todos soubessem quem ele era. Sisete não levantou objeção alguma. Não lhe cabia objetar. Ele era um insincero. E obedecia a seus mestres. 3 homens olhos claros juntaram a coragem para atacá-lo, e Sisete levantou a espada fractal em uma saudação. Eles proferiram gritos de batalha enquanto avançavam. Ele manteve o silêncio. Um giro do seu pulso cortou a lâmina da espada do primeiro. O pedaço de metal girou no ar, enquanto Sisete colocava-se entre os outros 2, a espada sibilando através dos seus pescoços. Eles caíram juntos, os olhos murchando. Sisete acertou o primeiro homem por trás, perfurando suas costas com a espada, que saiu pelo peito. O homem caiu para a frente, um buraco na camisa, mas com a pele intocada. Enquanto batia no chão, a lâmina da espada cortada retiniu nas pedras ao seu lado. Outro grupo partiu na direção de Sisete pela lateral, e ele atraiu luz das tempestades para sua mão e jogou-a em uma projeção plena ao longo do chão até os pés deles. Era a projeção que vinculava objetos. Quando os homens passaram por ela, seus sapatos grudaram no piso. Eles tropeçaram e descobriram que suas mãos e corpos também estavam projetados ao chão. Sisete andou entre eles cheio de tristeza, golpeando. O rei foi se afastar como se quisesse dar a volta na câmara e escapar.
Cisete cobriu o topo de uma mesa com uma projeção plena, então infundiu a coisa toda com uma projeção básica também, apontada para o umbral da porta. A mesa virou no ar e acertou a saída com um estrondo, o lado com a projeção plena grudando-a na parede. Algumas pessoas tentaram arrancá-la do caminho, mas apenas agrupou-as enquanto Cisete se aproximava, brandindo a espada fractal. Tantas mortes. Por quê? Que propósito aquilo cumpriria? Quando ele atacou Aletkar 6 anos antes, pensou que aquilo havia sido um massacre. Ele não sabia ainda o que era um verdadeiro massacre. Alcançou a porta e viu que estava pisando sobre os corpos de cerca de 30 pessoas, suas emoções arrastadas pela tempestade de luz dentro dele. Subitamente odiou aquela luz das tempestades tanto quanto odiava a si mesmo, tanto quanto odiava aquela maldita espada. E o rei. Cisete se virou para o homem. Irracionalmente, sua mente confusa e fragmentada o culpou. Por que havia promovido um banquete naquela noite? Por que não havia se retirado mais cedo? Por que havia convidado tantas pessoas? Cisete avançou contra o rei. Ele passou pelos mortos que jaziam contorcidos no chão, acusando-o com seus olhos queimados e sem vida. O rei se encolhia atrás da sua mesa alta. Aquela mesa alta tremeu, vibrando estranhamente. Algo estava errado. Instintivamente, Cisete projetou-se para o teto. Do seu ponto de vista, a sala virou e o teto agora era o chão. Duas figuras irromperam debaixo da mesa do rei. 2 homens de armadura, portando espadas fractais. Girando no ar, Cisete evitou seus golpes. Depois se projetou de volta ao chão, pousando na mesa do rei, no momento em que o próprio rei invocava uma espada fractal. Então os rumores eram verdadeiros. O rei atacou, mas Cisete saltou para trás, pousando para além dos fractários. Podia ouvir passos do lado de fora. Cisete espiou e viu homens enchendo o salão. Os recém-chegados carregavam escudos de um específico formato de diamante, semifractais. Cisete ouvira falar dos novos fabriais, capazes de deter uma espada fractal. Você acha que eu não sabia que estava vindo? Berrou o rei. Depois de ter matado 3 dos meus grandes príncipes? Estamos prontos para você, assassino. Ele levantou algo debaixo da mesa. Outro daqueles escudos semifractais. Eram feitos de metal engastado com uma gema oculta na parte de trás. Você é um tolo, disse Cisete com a luz da tempestade vazando da boca. Por quê? Indagou o rei. Acha que eu devia ter fugido? Não, replicou Cisete, fitando nos olhos. Porque preparou uma armadilha para mim durante um banquete. E agora posso culpá-lo pela morte deles. Os soldados se espalharam pelo salão enquanto 2 fractários de armadura completa avançavam na sua direção com as espadas desembainhadas. O rei sorriu. Que assim seja, disse Cisete, respirando fundo, sugando a luz das tempestades das muitas gemas dentro das bolsas em sua cintura. A luz começou a fervilhar dentro dele como uma grande tormenta em seu peito, queimando e gritando. Ele havia inspirado mais do que nunca, prendendo a luz das tempestades, até que mal pudesse impedi-la de despedaçá-lo. Ainda havia lágrimas em seus olhos? Melhor que elas ocultassem seus crimes. Ele soltou a alça em sua cintura, livrando-se do cinto e das pesadas esferas. Então largou sua espada fractal. Seus oponentes estacaram, chocados, enquanto sua espada desaparecia como névoa. Quem largaria uma espada fractal no meio de uma batalha? Isso desafiava a razão. Assim como Cisete. Você é uma obra de arte, Cisete, filho Neturo. Um deus. Era hora de saber. Os soldados e fractários avançaram. Segundo antes que o alcançassem, Cisete começou a se mover com tempestade líquida nas veias.
Ele se desviou dos ataques iniciais de espada, girando no meio dos soldados. Conter toda aquela quantidade de luz das tempestades facilitava a infusão de objetos. A luz queria sair e pressionava sua pele. Naquele momento, a espada fractal seria apenas uma distração. O próprio Sizete era a verdadeira arma. Ele agarrou o braço de um dos soldados atacantes. Só precisou de um instante para infundi-lo e projetá-lo para cima. O homem gritou, caindo no ar enquanto Sizete se desviava de outro golpe da espada. Ele tocou a perna do atacante com uma agilidade inumana. Bastou um olhar e uma piscadela para projetar o homem para o teto também. Os soldados praguejaram, golpeando seus volumosos semifractais subitamente, se tornando obstáculos enquanto Sizete se movia-se entre eles, gracioso como uma enguia celeste, tocando braços, pernas, ombros, enviando uma dúzia, então, dúzias de homens voando em todas as direções. A maioria deles subiu, mas ele enviou uma barreira de corpos na direção dos fractários que se aproximavam, fazendo-os gritar enquanto os soldados se chocavam com eles. Sizete saltou para trás enquanto um esquadrão de soldados partia na sua direção, projetando-se para a parede mais distante e girando no ar. O salão mudou de orientação e ele pousou na parede, que agora era o chão. Ele correu na direção do rei, que aguardava por trás dos seus fractários. Matem-no! Gritou o rei. Raio, Spartan! O que estão fazendo? Matem-no! Sizete saltou da parede, projetando-se para baixo enquanto dava uma cambalhota e pousava com o joelho na mesa de jantar. Os talheres e os pratos tilintaram enquanto ele agarrava uma faca de jantar e infundia-a uma, 2, 3 vezes. Ele usou uma tripla projeção básica, apontando-a na direção do rei. Então soltou-a e projetou-se para trás. Ele se esquivou enquanto um dos fractários o atacava, cortando a mesa ao meio. A faca liberada por Sizete caiu muito mais rapidamente do que deveria, voando como um raio na direção do rei. Ele mal conseguiu levantar o escudo a tempo, arregalando os olhos quando a faca ressoou contra o metal. Danação, pensou Sizete, projetando-se para cima com um quarto de projeção básica. Aquilo não o puxou para o alto, só o deixou muito mais leve. Um quarto do seu peso agora estava sendo puxado para cima em vez de para baixo. Em essência, ele ficou com metade do seu peso normal. Ele se contorceu, a roupa branca se agitando graciosamente enquanto caía entre os soldados comuns. Os soldados que ele projetara antes começaram a cair do teto, sua luz se esgotando. Uma chuva de corpos quebrados despencando um a um até o solo. Sizete avançou contra os soldados novamente. Alguns homens caíam e outros ele arremessava longe. Seus valiosos escudos ressoavam nas pedras, caindo de dedos mortos ou atordoados. Os soldados tentavam alcançá-lo, mas Sizete bailava entre eles, aplicando a antiga arte marcial de Camar, que só usava as mãos. Supostamente, era uma forma de luta menos letal, com a finalidade de agarrar inimigos e usar seu peso contra eles, imobilizando-os. Também era ideal para tocar e infundir alguém. Ele era a tempestade. Ele era a destruição. Homens voavam pelos ares, caíam e morriam segundo sua vontade. Com um gesto amplo, Sizete tocou uma mesa e projetou-a para cima com meia projeção básica. Com metade da sua massa puxada para cima, metade para baixo, ela tornou-se sem peso. Sizete aplicou uma projeção plena, depois chutou na direção dos soldados. Eles grudaram nela, suas roupas e peles se conectando à madeira. Uma espada fractal sibilou no ar perto dele, e Sizete exalou levemente, luz das tempestades, emanando dos seus lábios enquanto se desviava. Os dois fractários atacaram enquanto os corpos caíam do teto, mas Sizete era rápido demais, ágil demais. Os fractários não trabalhavam juntos. Estavam acostumados a dominar um campo de batalha ou duelar com um único inimigo. Suas armas poderosas tornaram-nos descuidados.
Suzette corria com os pés leves, com apenas metade da atração ao solo que era exercida sobre os outros homens. Ele facilmente evitou outro golpe com um salto, projetando-se ao teto para ganhar um pouco mais de altura, antes de realizar um quarto de projeção para tornar-se pesado novamente. O resultado foi um salto de 3 metros no ar sem esforço algum. Eita porra! O golpe de que desviara atingiu o chão e cortou o cinto que ele deixara cair antes, abrindo uma das grandes bolsas. Esferas e gemas puras se espalharam pelo chão, algumas infundidas, outras escuras. Suzette sugou luz das tempestades das que rolaram até perto dele. Atrás dos fractários, o próprio rei se aproximava, a arma em riste. Ele devia ter tentado fugir. Os dois fractários ergueram suas enormes espadas contra Suzette, que se esquivou novamente dos ataques, agarrando no ar um escudo que caía do teto. O homem que o estivera segurando caiu com um estrondo um segundo depois. Suzette saltou contra um dos fractários, um homem de armadura dourada, desviando sua arma com um escudo e passando por ele. O outro homem, cuja armadura era vermelha, também golpeou. Suzette aparou a espada com um escudo que rachou, quase se desfazendo. Ainda barrando a espada, Suzette projetou-se para trás do fractário enquanto saltava para a frente. O movimento fez dar uma cambalhota sobre o homem. Suzette continuou, caindo na direção da parede do outro lado enquanto uma segunda onda de soldados começava a despencar no chão. Um atingiu o fractário de vermelho, fazendo-o tropeçar. Suzette atingiu a parede, pousando contra as pedras. Estava tão cheio de luz das tempestades. Tanto poder, tanta vida, tanta destruição. Terrível, terrível. Pedra. Ela era sagrada. Fazia tempo que não pensava mais nisso. Como alguma coisa podia ser sagrada para ele agora? Enquanto corpos desabavam sobre os fractários, ele se ajoelhou e pôs a mão sobre uma grande pedra na parede diante dele, infundindo-a. Suzette a projetou repetidas vezes na direção dos fractários. 1, 2, 10 vezes, 15 vezes. Não parava de verter luz das tempestades nela. A pedra brilhou forte. A argamassa rachou. Pedra rangeu contra pedra. O fractário vermelho virou-se bem na hora em que a gigantesca pedra infundida voava na sua direção, movendo-se 20 vezes mais rápido do que a aceleração normal de uma pedra caindo. Ela jogou-se contra ele, despedaçando sua placa peitoral e espalhando pedaços liquefeitos em todas as direções. O bloco lançou através do salão, esmagando-o contra a parede do outro lado. Ele não se moveu mais. Suzette estava quase sem luz das tempestades agora. Ele usou um quarto de projeção em si mesmo para reduzir seu peso. Então galopou pelo chão. Homens jaziam esmagados, quebrados e mortos ao seu redor. Esferas rolavam pelo piso e ele extraiu sua luz das tempestades. A luz fluiu como almas daqueles que matara, infundindo seu corpo. Ele começou a correr. O outro fractário cambaleou para trás, levantando sua espada e subindo na tábua quebrada de uma mesa despedaçada, cujas pernas tinham se partido. O rei finalmente havia percebido que sua armadilha estava falhando. Ele começou a fugir. 10 batimentos cardíacos, pensou Suzette. Volte para mim, sua cria da danação. O pulso de Suzette começou a ecoar em seus ouvidos. Ele gritou, luz escapando da sua boca como fumaça radiante, e se jogou no chão enquanto o fractário golpeava. Suzette projetou-se na direção da parede mais distante, passando por entre as pernas do fractário. Imediatamente depois, projetou-se para cima. Ele subiu pelos ares enquanto o fractário buscava cercá-lo novamente. Mas Suzette não estava mais lá. Ele se projetou para baixo, caindo atrás do fractário e pousando sobre a mesa quebrada. Agachou-se para infundi-la. Um homem em uma armadura fractal podia estar protegido contra outras projeções, mas a coisa onde estava pisando, não.
Suzette projetou a placa de madeira para cima com uma projeção múltipla. Ela subiu com um solavanco, derrubando o fractário como um soldado de brinquedo. Suzette continuou sobre a tábua, subindo com ela em um golpe de ar. Quando ela se aproximou do teto alto, ele pulou para fora, projetando-se para baixo 1, 2, 3 vezes. O topo da mesa arrebentou-se no teto. Suzette despencou com uma incrível velocidade um fractário que estava caído de costas, atordoado. A espada de Suzette formou-se em seus dedos no momento em que ele atingiu o inimigo, a lâmina atravessando a armadura fractal. A placa peitoral explodiu e a espada mergulhou fundo no peito do homem e depois no chão sob ele. Suzette se levantou, libertando sua espada fractal. O rei em fuga olhou para trás sobre o ombro com um grito de horror e incredulidade. Seus 2 fractários haviam tombado em questão de segundos. Os soldados restantes nervosamente se moveram para proteger sua retirada. Suzette havia parado de chorar. Parecia que não conseguia chorar mais. Sentia-se entorpecido. Sua mente simplesmente não conseguia pensar. Ele odiava o rei. Odiava-o profundamente. E isso doía, uma dor física, de tão intenso que era aquele ódio irracional. Com a luz da tempestade emanando de si, projetou-se na direção do rei. Ele caiu, os pés um pouco acima do chão, como se estivesse flutuando. Suas roupas ondulavam. Para os guardas ainda vivos, ele parecia levitar sobre o piso. Suzette se projetou para baixo de modo ligeiramente angular e começou a golpear com a espada quando alcançou as fileiras de soldados. Correu entre eles como se estivesse descendo uma ladeira íngreme. Girando e rodopiando, gracioso e terrível, derrubou uma dúzia de homens, extraindo mais luz das tempestades das esferas que estavam espalhadas pelo chão. Suzette alcançou o umbral da porta, homens com olhos pegando fogo caindo no chão atrás dele. Do lado de fora, o rei corria entre um pequeno grupo final de guardas. Ele se virou e gritou ao ver Suzette. Depois levantou o seu escudo semifractal. Suzette costurou entre os guardas. Depois atingiu o escudo 2 vezes, despedaçando e forçando o rei a recuar. O homem tropeçou, deixando cair sua espada, que desvaneceu-se no ar. Suzette saltou e se projetou para baixo com uma dupla projeção básica. Ele caiu em cima do rei, seu peso aumentado, quebrando um braço do homem e prendendo-o ao chão. Suzette correu sua lâmina através dos soldados surpresos, que caíram enquanto suas pernas morriam debaixo deles. Finalmente, Suzette ergueu sua espada acima da cabeça, baixando o olhar até o rei. "Quem é você?" sussurrou o homem, os olhos lacrimejando de dor. "A morte", disse Suzette. Então cravou a espada pelo rosto do rei, até o piso de pedra. Valeu, pessoal que está acompanhando a gente aí. Tá meio foda fazer a gravação ultimamente. Meu computador tá indo de base e tá cada vez mais problemas. Durante essa gravação aí, deu pau 2 vezes. Agora vou ter que picotear o vídeo e juntar tudo de novo. Tá foda. Tá. Tô tentando reunir a grana aí, mas não tá muito fácil a situação. Se alguém puder dar uma força pra nós aí, vai ficar o Pix aí no comentário. Se puder ajudar, a gente agradece aí que vamos seguir em frente conforme dá. Já desativei, dei um downgrade no máximo ali do computador pra ver se continua aguentando, né? Mas tá foda. Até pra rodar o normal, não tem nem rodar jogo, é rodar os programas mesmo, tá dando problema já. Tá complicada a situação. Mas valeu aí. Vamos se virando.